dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma semana começando. E esse é o momento do nosso devocional. A gente começar a semana ouvindo um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre uma história muito legal, muito impactante, que se encontra lá no capítulo de Lucas, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 36 ao 50. Eu vou ler somente os versículos 37 e 38, que é onde se encontra a atitude única da personagem que nós vamos falar um pouquinho hoje. O título dessa passagem é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. No versículo 37 diz assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Essa passagem, né, essa situação, ela aconteceu durante um jantar que Jesus havia sido convidado na casa do Simão, o fariseu. E essa mulher, ao saber que Jesus estaria nesse jantar, ela foi lá e teve essa atitude única, né? E nós sabemos, né, que o fariseu, ao ver, né, depois se você ainda não conhecia essa história, você pode dar uma lidinha nela, que o fariseu, ao ver aquela mulher tendo aquela atitude, ele pensa consigo, se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, né? Que é uma pecadora, né? Tida, né? Alguns estudiosos dizem que seria uma prostituta, né? E ele saberia, né? Quem é essa mulher pecadora que o está tocando. E Jesus, sondando o coração do fariseu, ele propõe uma seguinte parábola, que se encontra nos versículos 41 e 42. Fala assim: Jesus, né, ele vai se dirigir ao fariseu e fala uma coisinha interessante para ele. Ele diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus faz essa pergunta para o fariseu. E aí o fariseu, é claro, né, de maneira muito racional, ele diz: aquele que mais foi perdoado, aquele que devia 500, né? E Jesus concorda com ele, fala: Simão, julgaste bem. E aí então Jesus começa uma comparação entre o fariseu e essa mulher. Jesus fala para o Simão, fala: olha, isso no versículo 44 em diante, tá? Fala assim, você vê essa mulher, né, apontando para aquela mulher que estava ali aos pés de Jesus, chorando, beijando os pés, secando com o cabelo, derramando ali o unguento, né, o perfume. Jesus fala para o fariseu: eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Que da tradição dos judeus era bem comum, né? Você ofertar ali água para o seu hóspede, né? Para o seu visitante, vamos dizer assim. E aí Jesus diz: essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela chora, né? Ela está lavando os meus pés com as lágrimas e enxugando com seus próprios cabelos. E aí depois Jesus diz para o fariseu: quando eu cheguei, você não me deu o ósculo, que seria um beijo na face. E aí ele diz para a mulher: entretanto, essa mulher, ela não para de me beijar os pés, ela não cessa, né, de beijar os meus pés. E aí Jesus fala que o fariseu não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, que também era um costume ali da cultura deles. E aí Jesus fala que ela, portanto, né, essa mulher, ela derramou esse unguento nos pés de Jesus. Isso foi bem confrontador
para o fariseu, né? Ainda mais os fariseus que sempre se colocavam numa posição maior, né, do que os demais, né, que as outras pessoas, né, não santas como eles. Mas eu não gostaria de ficar somente aqui nessa do fariseu, mas eu gostaria de ressaltar a atitude dessa mulher. Sendo uma mulher pecadora, ela não deveria estar ali no meio deles. E ela correu um sério risco, até mesmo um risco de vida, né? Ao ser descoberta, poderiam ter tirado ela à força, ter apedrejado ela. Ela, de certa forma, já carregava uma fama vergonhosa, né? Todos ali em volta, né? Ali na cidade, não sei, naquela aldeia, naquela região, sabiam que ela era uma mulher pecadora. Mas essa mulher, ela tinha uma dívida de gratidão para com o Senhor Jesus. Ela tinha uma consciência profunda da multidão de pecados que haviam sido perdoados por Jesus. E essa dívida de gratidão que ela tinha a levou a uma atitude tão ousada que, aos meus olhos, é tão bonita, né? A imagem de ver uma mulher chorando aos pés de Jesus e aquele coração contrito. A Bíblia diz que o coração contrito o Senhor não rejeita. E o Senhor Jesus não rejeitou o coração contrito daquela mulher. Ela sabia que muitos pecados haviam sido perdoados. E por isso ela muito amava o Senhor. Nessa semana eu te convido a olhar para o passado. Mas não para reviver as dores do passado, mas olhar para onde Jesus te tirou. Às vezes você pode ter nascido na igreja, sua vida inteira você caminhou na igreja, você não passou, né, uns maus bocados no mundo aí, e glória a Deus por isso. Mas a Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não tem ninguém livre, não tem ninguém impune nessa. Todos somos culpados e todos fomos perdoados pelo Senhor Jesus. Então eu te convido essa semana a olhar para tudo aquilo que o Senhor Jesus já perdoou na sua vida. Se você veio do mundo, se você foi resgatado do reino das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus, olhe para onde Jesus te tirou. Não para reviver aquilo novamente, mas para ter essa consciência da quantidade de pecados que foram perdoados e que você tenha sempre com você, né? Essa dívida eterna de gratidão ao Senhor Jesus. Nós somos gratos por tantas coisas. Às vezes nós somos gratos, sei lá, por ter um carro novo, por ter uma casa boa, por ter um emprego dos sonhos, né? Somos gratos pela saúde. Mas às vezes nos esquecemos de ser gratos por ter a nossa vida salva, por sermos salvos. Porque o Senhor Jesus, Deus, não tinha compromisso nenhum em nos salvar. Ele poderia muito bem ter apertado um botão de reset e feito tudo do zero de novo. Mas ele escolheu salvar a humanidade. E ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, seu único filho. E esse único filho, o Senhor Jesus, ele nos resgatou da morte para a vida. E nós não temos como pagar isso. O que nos resta é carregar essa dívida de gratidão. E mais do que isso, levar essa mesma sensação, ou melhor, esse mesmo puro e verdadeiro sentimento de gratidão a outras pessoas, para que muitas outras pessoas também possam ser gratas a Jesus por terem sido salvas por Ele. Espero que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe a sua semana e seja sempre grata pela salvação vinda do Senhor Jesus.